trabalhe enquanto eles dormem, acorde cedo, trabalhe bastante, né? A visão que todo mundo tem do sucesso é você se dedicar, trabalhar, se entregar mesmo, 16 horas por dia, 12 horas por dia. Você que é CLT, vai lá, pô, se esforce. Esse é o ponto que eu quero discutir hoje. Trabalhe enquanto eles dormem. Uma das coisas que eu sempre escutei ao longo, quando eu comecei a trabalhar, e que hoje eu tô reparando que é uma meia verdade, né? Que não é tanto esforço assim como muita gente fala, tá? Não é tanto esforço que você tem que pôr para você ficar rico ou numa condição de vida favorável aí da onde você está saindo, né? Porque depende muito do seu ponto de partida. Para você que não me conhece, sou o Brendo Alexandre. Seja bem-vindo aqui ao canal, tá? Esse canal que vamos ser milhares de pessoas aqui no YouTube. Para você que não sabe, eu estou documentando uma série sobre a lei da atração e se realmente isso funciona. Porque lá em 2025 eu quebrei e eu estou retomando os meus negócios. E isso passa por esse canal, tá? Então eu quero que você faça parte disso para que lá na frente, quando as coisas começarem a dar muito certo, eu mostrar para vocês isso aqui documentado no hoje, aqui no YouTube, que eu consegui fazer essa retomada e eu tenho plena certeza que eu vou conseguir. Eu só não sei como e nem quando, mas eu sei que eu tenho que trazer esses conteúdos e sei que através disso as coisas vão, né, acontecer, tá bom? Outro ponto, gente, é o seguinte: hoje eu tenho escutado muito, mas muito mesmo, sobre trabalhe duro, faça as coisas com dedicação, se entregue mais, né? Realize as coisas de uma forma mais correta, acorde cedo. Então, eu sempre escutei isso na minha vida como o caminho para que eu ficasse rico. E isso foi moldado na minha cabeça, que era com essa forma que eu ia ficar rico. Eu trabalhando muito, tá? E muito mesmo, tipo 12 horas, 10 horas por dia, 16 horas por dia. E como pode ver, né, eu perdi um pouco de cabelo, mesmo tendo 27 anos. Só que aí eu comecei a entender uma outra coisa depois que eu quebrei. Eu comecei a reparar as minhas dívidas. E eu começo a ver que os juros que aquilo tá gerando no mês é impagável. Então eu começo a pensar em duas coisas. O primeiro ponto. O primeiro ponto é o quê? Eu penso, bem, eu não vou conseguir pagar isso, certo? E aí eu fico mal da cabeça um pouco, porque você começa a falar, pô, trabalhei 6 anos, 7 anos, tinha dinheiro, fiz aquela cagada de tirar dinheiro de um lugar, pôr no outro, não presto e tal, todas essas coisas. E aí depois de eu ter passado isso daí, volta pro momento que eu penso, bom, então fazer dinheiro eu sei fazer. Eu preciso então pegar e fazer muito dinheiro. Que eu também achava que sabia fazer, mas estou reaprendendo. Que é o quê? Antes eu pegava um produto e revendia. Eu falei, bom, para pagar essa dívida, eu preciso fabricar. Eu não sei fabricar. Então, eu preciso aprender a fabricar. Então, fomos atrás de aprender a fabricar. E aí eu comecei a gerar um produto para que isso pagasse essa dívida. Tá pagando? Ainda não, porque eu estou trabalhando para ter pé para conseguir fazer isso. Mas aí eu comecei a reparar num negócio. Cara, quanto mais eu me esforçava, e põe força nisso, tá? Tipo, vou lá, trabalho até a noite, tal. Eu parecia que, cara, eu conseguia gerar muito menos resultado. Quando a gente tirava um pouco o pé, pensava, gastava mais tempo pensando e executava aquilo da melhor forma, a gente começou a fazer dinheiro. Então esse mês que passou, mês de junho, foi um mês que, em questão de tempo, eu trabalhei muito pouco, só que eu fiz outras coisas que não estavam ligadas diretamente com o meu serviço, e o meu serviço prosperou mais.
E aí eu comecei a pensar no seguinte, eu falei, pô, eu tenho um negócio na minha cabeça que é o quê? Mano, eu preciso me esforçar. Eu preciso ir lá, acordar cedo, fazer as coisas, trabalhar até tarde e tal, senão eu não vou recuperar. E o mês que eu menos fiz isso, foi o mês que eu gerei mais resultado. Então o que estralou na minha cabeça? O seguinte, esse negócio de se esforçar, acordar cedo é uma mentira, tá? Ou é uma mentira ou é uma meia verdade. Por quê? Se você não foca no que está fazendo, não adianta nada você ficar várias horas ali até a noite trabalhando, tá? Não adianta. Como também não adianta quando você estiver trabalhando não empenhar aquilo um grande esforço, tá bom? Não vai adiantar. Então, o que eu percebi? Eu tenho que saber dosar, como se fosse alguns sprints. Chegou a hora de eu executar uma determinada atividade. Eu tenho que executar essa atividade com perfeição, com a maior perfeição que eu consigo naquele momento. E isso vai me trazer um resultado. Como que eu consigo fazer um produto e tirar um grande resultado disso? Então, foi isso que eu comecei a pensar na minha cabeça. E eu falei, cara, eu vou trazer um vídeo sobre isso. Por quê? A partir do momento que eu comecei a deixar um pouco mais claro isso na minha cabeça, as coisas têm ficado mais fáceis. Eu vou deitar, eu faço um planejamento na minha cabeça, eu falo, ó, vou fazer isso, isso, isso e aquilo. E aí eu consigo realizar as coisas da melhor forma, certo? E aí as coisas da melhor forma possível, eu consigo ter o melhor resultado possível. E é isso que tem acontecido. Tudo aquilo que eu penso que eu vou fazer no outro dia, igual, por exemplo, eu preciso rodar um determinado produto, né, que são os canudinhos que a gente vende. Eu falo, pô, preciso fazer tanto. Se eu foco em fazer aquilo, eu consigo fazer. E aí eu comecei a perceber o seguinte, mas Breno, se você colocasse mais tempo, você ia fazer mais canudos. Eu não iria, porque o meu tempo de foco, ele é curto. E depois você começa a devagar em outros assuntos. Então o que eu comecei a fazer? Falei, bom, tal horário eu vou produzir, tal horário eu vou fazer isso, tal horário eu vou fazer aquilo. Com essa simples organização, o que aconteceu? Começamos a faturar muito mais. O meu irmão é a mesma coisa, começou a reorganizar o dia dele com sprints para produção. A gente, com o mesmo tempo, triplicou a produção que a gente fazia antes. E isso é um ponto que eu comecei a me questionar. Eu falei, cara, realmente eu preciso acordar tão cedo? Realmente eu preciso ficar horas e horas e horas e horas trabalhando? Vou pôr um outro ponto aqui. Tem dias que realmente você vai precisar. Mas, cara, todos os dias você precisa. Esse é o caminho do sucesso. E se esse é o caminho do sucesso, por que que ele, sendo o caminho do sucesso, ele condena outras áreas? Ele condena a sua área espiritual, porque quando você vai ter tempo para parar, pensar no que você está fazendo? Ele condena a sua parte familiar. Eu não sou casado ainda. Às vezes você que é casado aqui pode ter um relato, ou você que é divorciado, pode contar algum relato aqui pra gente, mas o trabalho custou a sua família? A gente vê, cara, direto esses tipos de relatos, sabe? Que o trabalho custou a família do cara, da mulher. E, e isso faz com que eu não queira isso. Porque um dos meus grandes sonhos e objetivos é construir um lar com uma família. Porque eu prezo por esse princípio cristão, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo. Eu quero ter isso. E isso passa por eu estar presente naquilo ali. Tem a parte financeira, tem a questão do bem-estar financeiro? Tem. E é por isso que eu também trabalho. Só que se esse trabalho, para dar toda essa regalia para minha família, me custar a minha família, qual é o propósito? Eu talvez, isso é uma opinião minha, tá? Então pode ser que você entre aqui no comentário, cara, e tenha outra opinião, tá? Mas eu acredito nisso que eu tô falando, porque
eu estou colocando isso em prática e a maioria do tempo que eu fico pensando, eu consigo gerar mais resultado. A gente tem gerado mais resultado, tá? Até isso com eu conversando com o meu irmão, a gente parando para conversar 2, 3 horas por dia ali para chegar numa decisão e a gente consegue perceber que a gente melhora faturamento, melhora um monte de coisa e isso tem ajudado a gente a organizar a empresa para sair da situação que a gente se encontra, porque não é fácil. Você está endividado, tem que parar para pensar em como você vai sair disso com um produto que faça sentido, tá bom? Outra coisa que eu quero deixar aqui, linkado com isso, que não é o tanto que você fatura, não é o tanto que você ganha por mês, tá? Se você foi CLT, mas é um outro conteúdo que eu vou trazer aqui, é o tanto que você consegue acumular, tá bom? Eu não vou nem falar de investir nesse primeiro momento, porque tem muita gente que, cara, às vezes nem sabe o que é investimento. E você comprar uma casa, comprar um carro, isso torna, de certa forma, um investimento. Porque você tem um bem ali, que você, num momento ali difícil, você pode eliminar esse bem para transformá-lo em dinheiro, tá? Então isso é uma outra coisa que eu vou trazer. Então você quer ter sucesso financeiro, sucesso na sua vida, transforme tudo que você ganha em rendimento, tá? Isso foi um, cara, eu acho que assim, top 3 erros que eu não fiz. Eu ganhei um bom dinheiro e não transformei esse dinheiro em rendimento. O que eu falo, é ensinamento das pessoas mais velhas. Eles chegam e falam, pô, você tem que ter sua casa, você tem que ter sua reserva. Ah, mas casa não é um bom investimento. Cara, gente, no momento de aperto, de dívida, você poder descansar sua cabeça na sua casa, no lugar que você não está alugado, é a melhor coisa que tem, tá? Tem formas para você fazer isso. Então, eu acredito nisso, sabe? Pode trabalhar duro, você vai fazer as coisas, mas a diferença entre você conseguir ter um sucesso financeiro e você conseguir, cara, uma independência financeira ou um resultado financeiro parte exclusivamente de você saber acumular patrimônio, tá? Eu demorei bastante para entender isso, estou entendendo isso agora e eu tenho certeza que agora que eu sei isso, né, entendi isso, que foi um dos erros que eu fiz e eu sei fazer dinheiro, eu vou fazer isso agora, ok? Então esse é um dos pontos que eu quero deixar aqui. Para quê? Não precisa se acordar tão cedo. Lógico que é muito bom. Às vezes a pessoa acorda cedo, vai trabalhar, vai fazer ali o seu ganha-pão. Tem gente que não tem como mesmo, vai ter que acordar cedo. Mas lembre-se uma coisa: o que vai dar ali a diferença é o tanto que você consegue acumular. Você tem guardado, você tem bens, tá? Tem até uma das coisas que eu quero trazer aqui é investimentos para vocês começarem a pensar que não é só você ter dinheiro em ação. Você pode ter dinheiro, por exemplo, em joias, tá? Mas isso aqui vai ficar em para outro vídeo. Como todo mundo sabe, a gente tem uma tradição aqui nesse canal, que é o quê? Você que chegou até o final desse vídeo, deixar um comentário. E o comentário dessa vez vai ser acumule, tá? Por quê? Só quem chegou aqui no final vai saber o que que isso significa. Beleza? E lembre-se, a gente vai ser milhares de pessoas nesse canal. Então, se inscreva para você não perder os vídeos que saem aqui diário em formato de shorts, tá? E os vídeos que saem em forma semanal aqui no canal. Beleza? Valeu!